Hoje eu quero abordar um tema com você bem polêmico. Obsessores. O que é obsessores? Como agem os obsessores? Como estes podem te prejudicar? O tema é festa, drogas e obsessores. E aí, vamos abordar esse tema? Você não está aqui por um acaso, não é? Isso vai ser muito útil para você, pois quem conhece consegue se precaver, se prevenir. Quem conhece a ação do mal sabe se proteger deste mal. Então fica aí na sintonia, vai. Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você. Boa madrugada a você que ainda não dormiu. Olha, o tema é importante também para você, tá? Importante para você, você vai saber. E para você que está amanhecendo, bom dia, bom café da manhã, que Deus abençoe o seu dia. Você que já está no terceiro período do dia, boa tarde. E quem está no último, boa noite. Sejam bem-vindos aqui a Madrugada com Deus. Esse tema ele é muito importante, pois todos nós podemos sim ser atingido por obsessores. Todos estamos sim vulneráveis, todos. Por quê? Porque não conseguimos vigiar e orar 24 horas. Não conseguimos, infelizmente. Existe momento em que estamos aí à mercê destas influências do mal. Mas vamos falar sobre isso. Olha o tema: festas, drogas e obsessores. Como atua os obsessores? Quem são os obsessores? Você sabe que existem diversas formas de obsessão, né? Você sabia que existe a auto-obsessão? Sabia disso? A obsessão mais comum que se é relatado, falado, vivenciado, é um espírito obsidiando o encarnado, certo? Essa é a mais comum. Mas existem tantas outras, entre estas a auto-obsessão. A auto-obsessão é quando a pessoa diz assim: olha, eu não consigo, a minha vida não dá certo, nada para mim vai para frente. Ela é a obsessora da própria vida. Ela se auto-obsedia e ela não percebe. Claro, se percebesse. Por isso que é importante esse tema, por isso que é importante você saber. Não seja você o seu próprio obsessor, tá? Olha, se tem uma coisa difícil, persista mais, mas não gere essa obsessão. Cuidado com as palavras proferidas, cuidado com os pensamentos derrotistas, pois eles são ações obsessivas de você para com você mesmo. E a obsessão familiar, você sabia que existe? Existe a obsessão de encarnado para encarnado, onde o marido ou a esposa, o cônjuge, tem uma obsessão tão grande pelo seu companheiro ou companheira que ele não pode fazer nada, que a pessoa está ali cercando. Isso é uma obsessão também. É uma obsessão. Olha, está muito comum ver pessoas tirando a vida do seu cônjuge por causa de ciúmes, ou até mesmo quando encerra-se um relacionamento, a pessoa não se conforma e vai a via de fato e tira a vida do outro. Isso é ou não é uma obsessão? É obsessão de encarnado para encarnado. Isso acontece muito. Acontece mesmo, mais do que nós imaginamos. E se eu disser para você que também existe a obsessão de encarnado para desencarnado? Muitas vezes, a palavra perder não condiz, mas ao desencarnar de uma pessoa, aquele que fica entra em uma depressão tão grande, numa tristeza tão grande. Eu quero ele comigo, eu quero ela comigo, eu preciso, eu não consigo viver mais. E toda essa energia vai obsidiando o espírito que voltou ao mundo espiritual, que desencarnou, que saiu da matéria. Sabe, infelizmente, a ignorância leva até mesmo mães obsidiando filhos que retornaram ao mundo espiritual. Mães, e muitas vezes esses desencarnados, eles precisam ficar dentro
de um hospital blindado para não receber essa carga obsessiva dos parentes que não se conformam. Não me conformo, ele não é tão novo. Isso acontece muito. Por isso a importância de nós conhecermos. Sem contar a obsessão comum, não é? Onde a pessoa, por isso que o tema, festas, drogas, ela em busca de felicidades vai em lugares impróprios pela vibração, e ali ela fica à mercê dos obsessores que desencarnaram viciados em álcool, em droga, e como não tem mais como saciar no mundo onde eles estão, eles ficam obsidiando mesmo o encarnado para sentir o exalar daquele prazer, pois o corpo exala aquilo que se toma, aquilo que se faz. O corpo exala. Quem usa drogas, o corpo exala essa energia. E o obsessor fica ali como um sanguessuga. Um sanguessuga. Quem bebe a mesma... Cigarro também, tá? Mas cigarro é tranquilo. Não é não. Olha, quer ver um exemplo? Tá lá no filme Ghost. Põe aí, Caio, esse trechinho do filme, onde aquele homem que morreu no trem, ele ficava ali querendo sentir o prazer de fumar e não conseguia, então ele se aproximava das pessoas. Assim acontece, sim, assim acontece muito. Por isso é importante esse tema, é muito importante, pois conhecendo, você se precaver, você se previne, você evita estas obsessões, tá certo? Quem vai abordar esse tema, representando a espiritualidade de hoje, é Pablo Hernando. Então eu convido a você a fazer a prece, por isso que a prece é tão importante. Gente, se você soubesse, se a gente conseguisse ver o resultado de uma prece no nosso corpo, gente, nós não deixaríamos de fazer, porque a prece, ela exala uma energia como um campo magnético protetor, e de fato é uma energia do campo áurico que se expande, criando uma barreira contra vibrações ruins, contra negatividades, contra situações desagradáveis. Faça isso. Existem aquelas que você acaba abrindo a porta do seu campo áurico e ela entra. Mas existe aquelas que você evita e nem percebe. Você sabe o que é pior? É que quando nós evitamos, a coisa não acontece, nós não sabemos e não vemos a importância da prece, porque não aconteceu. Tem gente que valoriza apenas a remediação, né? Valoriza muito a remediação. O que é remediação? É depois que o mal acontece, você vai remediar. Você vai fazer uma prece para tirar o mal. Então, valoriza-se muito quando você tira o mal. E quando você evita o mal, não tem tanto valor. Não damos tanto valor como tirar o mal. Mas tem muito mais importância você se precaver do mal do que tirar o mal. Certo? Então, vamos fazer a nossa prece? Vamos? Neste amanhecer de quarta-feira, como sempre, pedimos licença a São Francisco de Assis para usar das suas palavras sábias, simples, diretas, verdadeiras, que diz: Senhor, que no amanhecer deste novo dia tenhamos a paz, a sabedoria, a força, pois desejamos, Senhor, olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos alcançar em nós, Senhor, a paciência, a compreensão e a prudência. Queremos ver além das aparências os teus filhos, Senhor, como tu mesmo os vês. E assim, não vê senão o bem que há em cada um deles. Senhor, fecha os nossos ouvidos a toda calúnia. Guarda, Senhor, a nossa língua de toda maldade, e que somente de bênçãos se preencha a nossa alma. Que sejamos tão bons e tão alegres
que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, Senhor, para que no decorrer deste dia que amanhece, nós te revelemos a todos. Que assim seja. Amém, amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade de reiniciar a nossa vida no dia de hoje. Estamos reiniciando. Está começando o dia, pelo menos aqui para nós, no Madrugada com Deus. Não sei a hora que você está assistindo, mas estamos reiniciando. Esta é a grande bênção, esta é a grande oportunidade que cada um deseja para a vida, não é? Eu desejo, sim, a oportunidade de fazer hoje o que eu não consegui fazer ontem. E agradeço a Deus pela oportunidade concedida a mim. Então, aproveite bem, meu irmão, minha irmã, aproveite bem, tá? E cuidado com os obsessores. Presta atenção nas palavras de Pablo Hernando. Obsessor é muito importante no mecanismo da evolução. Ele não é aquele ser horrendo, feio, atrasado, apenas. Ele é aquele que vai seguir o teu rastro como um cão está farejando a presa. E quando ele te encontra, ele vai fazer de tudo para atrasar a tua evolução. Só que com o passar do tempo, tu já está mais preparado, teu anjo de guarda te dá condições para que tu aprimore esse conhecimento. Convida os teres a vir numa casa espírita ou na igreja. Convida os teres a fazer caridade. Coloca amigos, justamente para que tu esteja preparado e que tu não ache que esteja vulnerável. Coloca até mesmo animais perto de ti, cachorros, gatos, para que possa sentir primeiramente as vibrações. Esse é um papel de um animal. Não é para tu ficar ali enchendo esse animal de adornos, ou seja lá o que for. Ele é um guia, ele é um protetor. Ele vai ser um para-raio dessas vibrações energéticas. Portanto, quando o obsessor se aproxima, ele vai ficar te analisando, observando teu dia a dia, teu costume, o que tu faz, para saber e sentir se tu tem merecimento de poder ajudar esse espírito. O teu exemplo. Só que muitas pessoas, quando se deparam com problemas difíceis, primeiro sentimento, revolta, raiva. Por que isso comigo? Até mesmo blasfemo contra Deus. Prefere se interiorizar. Muitos até chegam ao extremo de desistir de tudo. Obrigado, meu irmão Pablo Hernando. Obrigado pelas informações. Isso é importante você saber, que os animais domésticos, ele de fato, ele nos protege mesmo, sabe? De vibrações ruins. O animal ele tem mais sensibilidade, diferentemente de nós que somos racionais. A nossa racionalidade acaba também nos deixando muito mais insensível. Sabia disso? Ora, como? Sim, porque você dentro da sua racionalidade, você sabe das obrigações, você tem que fazer tantas atividades, você tem que pensar em tanta coisa e acaba perdendo a sensibilidade de captar as coisas mais sutis. Já o animal, ele não tem essa preocupação, não é? A racionalidade nos dá preocupação com as coisas. O animal não, ele vive a cada momento. Então ele consegue captar mais as vibrações. Então se o ambiente está com baixa vibração, o animal sente. Ele fica doente, ele late, no caso do cachorro ele late bastante. O gato, ele fica arisco. E aí por diante, o animal sente. Cavalo, então, meu Deus, cavalo sente. E você sabe que os animais conseguem ver, né? Os animais conseguem ver vultos, vibrações, energia pesada, desencarnado, obsessores, eles conseguem detectar. Por isso, o animal,
ele é um protetor. Nosso irmão Pablo Hernando falou de um para-raio. Sim, ele prefere entrar na frente de uma energia que pode te atingir. Por isso que nosso irmão Pablo Hernando, ele citou que o animal não é um bibelô, não, é um companheiro importante, protetor mesmo. Obrigado pela informação, Pablo Hernando. Nós precisamos nos precaver contra o mal. Mas como que você vai se prevenir contra o mal se você não souber como o mal age? Me diz, como? Se você não souber, você fica ali à mercê dessas influências e nem percebe, porque você não sabe. Mas quando você aprende, você fala, opa, não vou cair nessa. Mas não vou mesmo, o que é isso? Não vou me auto-obsidiar mais. Esse negócio de ficar reclamando, gente, uma vez o baiano disse uma coisa que é real. Você que reclama demais, você está engessando o seu cérebro. Esquisito, né? Não, não é não. É real. Você reclama demais, o que acontece? Você acaba amarrando o seu cérebro, você trava o seu cérebro, que ele é responsável de elaborar as soluções dos problemas. Mas como você se habituar a reclamar e a jogar responsabilidade nos outros, minha vida não vai para frente porque o meu chefe é isso, porque o meu vizinho é aquilo, porque o governo está assim, porque a minha... Tudo é reclamação. E aí você engessa o cérebro porque ele se acomoda, ele não vai buscar elaborar soluções, porque você já justifica a sua derrota nas negatividades. Então não engessa seu cérebro não, meu irmão, minha amiga. Nada de engessar o cérebro. Problema nós temos, mas reclamar para quê? Ou se auto-obsidiar para quê? Por quê? Eu tenho certeza que ninguém quer, né? Ser o obsessor da própria vida. Mas se você não sabe, você se obsedia e nem percebe. E agora que você sabe, não vai fazer mais, não é? Certo? Vamos lá, vamos dar continuidade. Pablo Hernando. É muito triste. Nós podemos ver e entender as filas de espíritos de adolescentes jovens desencarnando prematuramente por falta de amor, por falta de um direcionamento espiritual, por falta de acreditar em Deus. Muitos jovens esquecidos, jogados à própria sorte, desde muito criança já se prostituindo, antecipando os sentimentos que muitos aqui até mesmo nunca se sentiram. Pessoas que entregam o próprio corpo como moeda de troca, estão se entorpecendo de bebidas, tragos fortíssimos, entorpecentes químicos trazidos dos baixos umbrais, feitos nos laboratórios subterrâneos pelos próprios dragões. É isso que está sendo dado às crianças e aos jovens. Os casais estão sendo destruídos, as famílias sendo destruídas por prazeres virtuais, posições sexuais, apelativos sexuais, decotes, roupas curtas. Sempre os outros são os melhores. Os casais estão perdendo o respeito. Os jovens não estão mais respeitando os mais velhos. Porque estão entrando dentro do mundo virtual, inexistente, que nesses canais são abertos pelos trevosos, para que possa adentrar a sua casa, o seu trabalho, trazer a destruição, trazer a discórdia. É só vocês verem essas festas eletrônicas, os jovens completamente dementais, sem percepção de espaço e tempo, e no mundo espiritual inferior, plasma-se essa mesma festa, passagem livre para as sombras, para que esses espíritos afins se conectem aos desencarnados
excitando ali a beber, a dançar, se oferecer. Jovens, em plena virilidade, inteligência, da beleza do corpo físico, se perdendo por movimentos e sentimentos que facilmente será aproveitado pelas sombras. Estamos dizendo isso justamente para que você olhe pelos teus. Cuide das crianças, cuide dos jovens. Estes serão o futuro de vocês. Eles que vão semear a terra fértil para o retorno de vocês. Obrigado, Pablo Hernando. Fundamental nós cuidarmos da nossa adolescência, das nossas crianças, dos nossos jovens, pois de fato, como claramente falou Pablo Hernando, ele é o futuro da humanidade. Eles são o futuro da humanidade. Então é preciso que nós, que já temos mais maturidade, principalmente nós religiosos, precisamos cuidar dos nossos jovens. Precisamos. Não é para fazer a cabeça deles, mas para dar uma direção. Por isso que é importante a família ter uma base religiosa. É importantíssimo. Mesmo que eles não queiram comungar da sua fé, não tem problema, mas que eles saibam que existe uma base religiosa. E dentro desta base é importante falar abertamente sobre os assuntos espiritualistas, sabe? Espirituais, sobre a vida após a morte. É importante eles entenderem que todas as ações tomadas refletirão na vida deles, sabe? Ah, não, é tranquilo, é só uma diversão você ir em um lugar para experimentar coisas diferentes. Não, aquilo vai manchando o campo áurico dele. Aquilo vai trazendo empecilhos para o progresso da vida dele. Ah, mas só foi um experimento, agora eu já me livrei. Aquilo mancha literalmente. E vai criando, sim, vai criando amarras, vai criando, sim, âncoras, que vai impedindo o progresso na vida daquele espírito que se comprometeu neste mundo a fazer a diferença. Então nós, pais, adultos, precisamos sim espiritualizar esses jovens, e não é pregando, é exercendo a nossa fé. É exercendo de fato a fé dentro de casa. Olha, muitos jovens estão se perdendo, por isso que o índice de suicídio entre os jovens só aumenta. Por quê? Porque há essa obsessão. Como relator aí o Pablo Hernando, os obsessores, eles atraem essa juventude para festas onde tem tudo liberado, drogas, todo tipo de drogas, bebidas, enfim. E ali os jovens ficam à mercê dos obsessores. Precisamos, sim, orientar esses jovens. Por isso nós estamos aqui, fazendo a nossa parte. Fazemos a nossa parte. Eu lido com jovens. Dentro do setor de comunicação aqui do Templo Maria Santíssima, tenho muitos jovens que trabalham conosco e eles são conscientes de tudo isso. Não deixam de se divertirem não, tá? Não são jovens fanáticos tapados, não. Se divertem, mas de uma forma controlada, de uma forma saudável. Se diverte, sim. Ora, como não? Vão em fé. Meu filho mesmo foi num show. O que tem no show? Porém, que ele saiba como se comportar. Porque senão chega um, encosta, vamos lá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, sabe se comportar porque ouve, conhece. O conhecimento te dá a condição de você se precaver contra essas influências. Com certeza. Façamos a nossa parte, falemos abertamente. Você sabe que tem um livro muito bom para os jovens, de Luiz Sérgio, O Mundo que Eu Conheci. Muito bom, que explica o mundo pós-mundo, quer dizer, o mundo pós a morte.
E ele vai explicando como se procede e a interação dos vivos com os mortos com os vivos. Então, ó, é uma dica para você presentear os teus, tá bom? Bem, vamos para a sala de concentração, o intercâmbio com a mediunidade. Sala de concentração. Mediunidade, a sintonia, a vibração, é frequência. Do mesmo jeito que a gente ajusta o rádio diante do que a gente quer ouvir, a nossa mente produz o mesmo efeito dentro da frequência com que os espíritos possam se comunicar conosco. O dia que os homens tirarem os preconceitos e começarem seriamente a estudar sobre essas questões mediúnicas, todos nós entenderemos por que Kardec nos disse que todos nós somos médiuns. E para que a nossa vida se equilibre, procuremos sempre o caminho do Evangelho, as palavras de Jesus, todo conforto, toda paz, e principalmente todos os ensinamentos que Ele nos deu e que nós podemos aprender. Nós podemos materializar tudo aquilo que queremos, podemos alcançar os nossos objetivos através da competência e da perseverança, podemos melhorar o nosso grau de desenvolvimento pela compenetração nos estudos e dedicação. Sempre quando há vontade, a gente consegue mudar. Mas tudo aquilo que nós fazemos com má vontade, sempre há uma dificuldade muito grande para se poder alcançar. Quando o médium se sintoniza com os espíritos, ocorre um fenômeno magnético na sua cabeça, no cérebro, através da glândula pineal, que vai controlando as percepções externas e internas, e vai controlando o fluxo de informação. Informações essas que algumas ficam filtradas pelo médium, outras o próprio espírito conduz para que a palavra chegue ao destino. E para que o médium possa receber tais vibrações, é necessário que ele, ao longo dos seus dias, de suas vidas, vá conduzindo-se de forma equilibrada, coerente, todas as atitudes que ele tem que tomar para conseguir superar e ou vencer todos os problemas que se tem. Os problemas que os médiuns enfrentam. O exercício da mediunidade é a prática. Nós chamamos de caridade. E, na verdade, são impulsos de troca de energia
que vai fazendo com que a mente possa controlar os sentidos que está sendo ali preparado e trabalhado. Cuidar dessa mediunidade é a vontade de cada um. Diante do que cada um se propôs a fazer na vida que tem. Cada médium faça a sua parte. Dentro desse grupo de estudos e preparo, e com isso, manterá o equilíbrio de sua vida e o cumprimento dessa missão. Trabalhemos em paz e rogamos aos bons espíritos que nos assistam e nos ajudam no trabalho que vamos desempenhar, que proteja os trabalhadores e os ajude nessa missão que estão se desenvolvendo e alcançando o equilíbrio necessário para poder evoluir. Que seja assim. Sala de concentração. Que assim seja, que seja assim, graças a Deus, graças a Deus. E se eu disser para você, não se choque, mas se eu disser para você que Jesus foi um professor de mediunidade, sem dúvida nenhuma, ele ensinava aos seus apóstolos a serem médiuns, sensitivos, sim, aqueles que conseguiam, sim, canalizar todo um conhecimento e toda uma força espiritual para ajudar aquelas pessoas. Eles não eram apenas pregadores, tanto que narra-se o Evangelho que eles faziam curas. Ué, e da onde vinha o poder de curar? Da onde vem o poder de curar de alguém? Senão a canalização de uma força extrafísica para transmitir àquele doente as energias que ele precisa para expelir aquele mal. Ora, assim também acontece com muitos curadores espíritas, curadores católicos, curadores evangélicos, umbandistas, curadores shintoístas, curadores de todas as formas, e até mesmo os grandes curadores conhecidos por nós como médicos. Sim, é este dedicado e amoroso profissional da medicina é sim um instrumento da espiritualidade para curar as pessoas. Estes cirurgiões são médiuns. Já nos disse várias vezes um médico cirurgião, Paulo César Frutuoso, como acontece dentro de um centro cirúrgico uma intuição para como proceder em uma cirurgia. E os médicos, numa grande maioria, têm essa sensibilidade, são médiuns. E você não pode ser um médium também na elaboração ou no desenvolvimento do seu trabalho? Sim, por que não? A associação que fora feita de médium incorporando é que acaba limitando esta ferramenta à mediunidade. Vamos desassociar o ato de mediunidade da incorporação. Incorporação é apenas uma forma de usar esse mecanismo chamado mediunidade. Você pode ser um médium hoje no seu trabalho, viu, meu irmão? Basta fazer uma prece, se concentrar naquilo que foi confiado você a fazer e você vai sim canalizar uma força maior para fazer bem aquilo que é de sua incumbência fazer. Tenha certeza disso. Não é Paulo de Moraes, não é mesmo?
em Leide Russar de Ribeirão Preto. Você é uma médium, minha irmã. Inara Junge, de Eldorado do Sul, em Dona Nara. O que você acha da mediunidade vista nesse prisma? O que você me diz, Edmar Salvador? Edmar Salvador de Belo Horizonte, em Noêmia Costa, de Porto Alegre. Todos nós somos médiuns, gente. Todos nós. Não, para com isso de associar mediunidade àquele que veste branco e recebe um espírito. Eu sempre digo, vou repetir aqui, eu sou repetitivo, né? Tem hora que sou repetitivo, não é mesmo? Vocês não acham? Porque eu repito mesmo, nada melhor do que falar várias vezes para a gente entender. Para colocar em nossa cabeça que médium é aquele que media o amor. Como disse agora há pouco Gilberto Rissato, exercer a mediunidade, exercitar a mediunidade é fazer caridade. Quanto mais caridade você faz, mais sensitivo você se torna. Mais solidário você se torna, mais humano você se torna, mais mediúnico você se torna. Então façamos a nossa parte, vamos ajudar uns aos outros. Por isso que a casa te convida, faça parte, não fique à parte não. A casa não pede dinheiro, a casa te convida a fazer parte desse trabalho. E para esse trabalho ser feito, nós precisamos de recursos. E aí sim, contamos com você. Mas sinceramente, eu não estou te pedindo dinheiro não, eu estou te pedindo para você fazer parte. Agora tem gente que não consegue, queria muito, né, poder ser um voluntário, trabalhar braçalmente. Braçalmente existe, Paulo de Moraes? Trabalho braçal, pronto. Trabalho braçal na casa, voluntário, mas não pode porque está distante. Ora, nós pedimos, ajude esta casa. Financeiramente, ela precisa de recursos. Ela tem um sonho imenso, maior que não vou dizer maior, mas tão grande quanto a necessidade da população, que é socorrer todas estas pessoas e todas estas almas necessitadas. Então eu peço com muita humildade, sinceridade e verdade, ajude esta casa. Tá certo? E de antemão eu já te agradeço. Obrigado por você fazer parte. E faça parte dando like, faça parte compartilhando esse vídeo, faça parte se inscrevendo no canal, acione aquele sininho que é importante, tá bom? Amanhã eu estarei aqui de volta com vocês. Meu fortíssimo abraço. Como diz Paulo de Moraes, um fraternal abraço, né? Simone Silva de Lagos, em Portugal, Simone Silva, que está lá em Lagos, em Portugal, um nosso abraço. Amanhã estarei de volta. Amo estar com vocês. Amo a vida. Amo Deus. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.